Bom, agora aqui o nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, nós vamos para o ponto de número 2 do nosso PDF, tá bem? Na página de número 3. São 8 conceitos que o apóstolo Paulo usa só no versículo 1. Então, Romanos 1 e 1, 8 conceitos que nós temos que entender. Então, o primeiro foi o conceito de doulos, e agora o segundo conceito, que é o iso. Então, nós vamos ler aí, isos, que é a transliteração para o nosso português. Isos, em grego, transliterado para o português, é Jesus. Deixa eu ver. Deus abençoe o nosso irmão Marcos. Mas chegou em tempo, meus amigos, né? Dá para a gente caminhar um pouquinho aqui. Então vamos lá. O Isos. Vocês leem aí. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É importante a gente saber, como agora especializando-os em teologia do apóstolo Paulo e também na carta aos Romanos, que o nome Jesus, que nós temos aqui transliterado para o português, ele é o nome de batismo que o anjo do Senhor revelou a José. Nós não sabemos quem é o anjo que apareceu para José. Sabemos que o que apareceu para Maria foi o anjo Gabriel. O que apareceu para José, não sabemos se é o anjo Gabriel. É chamado de o anjo do Senhor. Por isso, irmãos, não confundir na hora que vocês estiverem fazendo as exposições de vocês. Esse anjo do Senhor, nós não sabemos quem seja. Interessante. Ele que deu o nome para que José colocasse no Senhor Jesus. Foi ele que deu. Que era um nome comum nos dias de Cristo. Esse nome Jesus, ele vem do hebraico, tá bem? Yehoshua, ou Yehoshua, ou Yeshua, tá bem? Pode ser Yeshua, pode ser Yeshua, pode ser Yehoshua. Quer dizer, a pronúncia ela é aproximada. Por quê? Nós temos alguns personagens no Antigo Testamento que são chamados por esse nome. Por exemplo, Josué. Quem é o Josué? Josué é o Josué. Então, no português, Josué virou Josué. Esse mesmo Josué, depois ele vai virar Joshua. Depois ele vai virar Yosef. Quem que é o Yosef? Yosef e o José. Então, Josué, José e Jesus é o mesmo nome. O nome de Jesus é o mesmo nome que o pai dele, só que com outra pronúncia e agora uma significação aproximada. Então, Yosef, que era o pai de Jesus, no caso aí o pai adotivo de Jesus, e o nome do Senhor Jesus, Jesus, vem de Josué. Vocês entenderam bem? Não tem toda essa. Não tem essa coisa tão misteriosa que alguns heresiarcas querem causar com a gente, sabe? Sobre o nome do Senhor Jesus. Tanto é que eu coloco para vocês aí no PDF. O anjo do Senhor revelou que o nome do Salvador seria Jesus. Por quê? Aí o anjo explicou, meus irmãos. Isso é uma regra da hermenêutica bíblica. Quando o texto explica, você não precisa fazer mais nada. O próprio texto está dizendo, por que o nome dele é Jesus? Aí o anjo diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Embora o mundo das heresias cause confusão com esse nome, a herança do Novo Testamento transliterou o termo hebraico Yoshua para o grego Isos. Em ambos casos, o nome pode significar Jeová salva. Simplesmente isso, sem muita confusão. Vocês vão encontrar aí o pessoal que são as testemunhas de Yehoshua. Aí as testemunhas de Yehoshua vão causar uma confusão com você, dizendo que o nome Jesus ele é um nome blasfemo, que não pode ser utilizado, porque o nome verdadeiro dele é Yehoshua, e se você pronunciar Jesus está errado, e aí ele não vem. Quer dizer, não é a pronúncia, é Jesus. Porque se a gente fosse francês, ia pronunciar como? Se a gente fosse espanhol, ia pronunciar como? Os ingleses pronunciam como? Os africanos pronunciam como? Aí, graças a Deus, que os sábios
que traduziram o Novo Testamento, transliteraram o nome do Senhor Jesus para a língua da Bíblia, que é a que a gente está lendo aqui em português, Jesus. Na carta aos Romanos, nós vamos ler aqui o apóstolo Paulo abusando do nome do Senhor Jesus. E como assim abusando? Ele usa com muita propriedade, ele usa com muita tranquilidade, ele sabe do que ele está falando. Então no capítulo 1, versículo 1, nós temos lá: Paulo é servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele se apresenta como servo de Jesus. O que acontece com o nome de Jesus? É para nós termos uma identificação da humanidade de Cristo. Esse aqui é um ponto teológico, tá, irmãos e irmãs? Você tem Jesus e Cristo. Jesus é um nome que aponta para a humanidade de Cristo. Cristo é o nome que aponta para a divindade de Jesus, o ungido de Deus. O que acontece? No começo da história da igreja, ele é chamado de Jesus o Cristo. Depois tiraram o artigo o e ficou Jesus Cristo, um nome só. Então, Jesus é para apontar para a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que faz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos? Está dizendo que ele é servo de Jesus, o humano, aquele que se encarnou, aquele que tem uma história humana. Vocês que estão aí começando esses cursos de especialização já devem ter ouvido falar dos gnósticos, né? Algumas vezes a gente falou desses gnósticos também em outras aulas. Então os gnósticos, eles negavam a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus era aparentemente humano ou momentaneamente humano, mas ele não era 100% humano. Por que os gnósticos faziam isso? Porque eles acreditavam que a carne ela é uma prisão para a alma. Sendo uma prisão para a alma, não é possível que o Cristo divino tivesse um corpo humano. Eles negavam a humanidade de Jesus. Mas se vocês lerem a carta aos Hebreus vai dizer para nós que assim como os filhos participam da carne e do sangue, também Deus fez a mesma coisa com o Senhor Jesus. Para que o sacrifício dele seja humano, é necessário que o Senhor Jesus seja plenamente humano. Aí eu vou pedir para vocês anotarem aí nos seus cadernos, tá bem? Porque o mundo teológico ele diz o seguinte: Jesus é 100% humano e 100% Deus. Mas esse é um vício de linguagem, tá bem? A linguagem correta que vocês devem utilizar é a seguinte: Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Então, pleno homem e pleno Deus. Quando você usa a palavra pleno, não tem espaço para uma outra porcentagem, por exemplo, 102%, 150%. Plenamente humano, plenamente divino. Sendo plenamente humano, aqui o apóstolo Paulo está reconhecendo a historicidade da pessoa de Jesus. Um homem que tem uma história. E a história humana de Jesus vai culminar na sua morte e na sua ressurreição. Então culmina ali. Cristo teve uma morte verdadeira, morte humana. O que é que morreu? Morreu o corpo humano do Senhor Jesus. Como que morreu o corpo humano do Senhor Jesus? A gente vai falar isso aqui em aulas futuras. Morreu porque o Senhor Jesus teve hipotermia. Teve hipotermia por quê? Porque ele perdeu sangue. A temperatura do corpo só é mantida por causa da circulação sanguínea. Uma vez que o Senhor Jesus foi flagelado, ele ficou sendo flagelado toda a parte da manhã, porque o seu julgamento ele acabou por volta das 8 horas da manhã e tinha começado ali por volta das 5, 6 horas da manhã. Então o Senhor Jesus apanhou muito, ele foi flagelado. Uma vez que ele foi flagelado, o seu sangue começou a cair. Então, sangue das costas, sangue do peito, sangue da fronte. O Senhor Jesus ele foi sangrando. À medida que o seu sangue foi se esvaindo, a temperatura do corpo cai, hipotermia. O Senhor Jesus sentiu muito frio naquelas horas que ele esteve ali das 9 da manhã até as 3 da tarde. Também ele perdeu líquido. Perdendo o líquido, ele estava com muita sede, ficou com a garganta ressecada. E é por isso que você não vê o Senhor Jesus falando durante o período de crucificação dele.
Ele não consegue falar, está com a garganta seca. Também o Senhor Jesus ele sofreu muita asfixia, quer dizer que o pulmão dele não estava funcionando como deveria. De vez em quando ele tinha que subir um pouco para poder pegar fôlego, mas ele ficava a maior parte do tempo pendurado. Então ele subia, pegava fôlego e descia o corpo dele. Então ele tinha hipotermia, frio, sede e asfixia. À medida que o sangue deixa de circular rapidamente, vai tendo atrofia muscular. Quer dizer então que o Senhor Jesus ele foi ficando enrigelado. Quer dizer que ele foi enrigelando. Você vê que o corpo humano do Senhor Jesus foi entrando em colapso. Tá bem? Em colapso. O corpo humano de Cristo morreu. Só que não morreu por morrer. Porque ele suportou até as 3 horas da tarde. Foi naquele período em que ele entregou o Espírito a Deus, dizendo que estava consumado. Morte humana. Aqui é o reconhecimento da humanidade de Jesus. Amém? Capítulo 1, versículo 4, diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está declarando, tá bem, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E por que dentre os mortos? Por causa que todos estavam mortos, todos. Aí o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus. Isso aqui é uma doutrina importante para Paulo, tá bem? Cristo não ressuscitou a si mesmo. Foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. O retirou de lá. Isso aqui é importante para vocês anotarem aí e não ter nenhuma confusão. Cristo não ressuscitou a si mesmo. Foi ressuscitado por Deus. E foi ali, ele é chamado de o Filho de Deus. A gente vai falar isso aqui um pouco mais para frente, tá bem? E ele é declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele já é ressuscitado Senhor. Aí Paulo vai colocar Senhor dos vivos e dos mortos. Sempre Paulo ele repete isso. Cristo é Senhor não simplesmente dos vivos, é dos vivos e dos mortos. E ele é Senhor soberano, inclusive daqueles que não obedecem ao Evangelho. Ele não é Senhor porque ele se declarou Senhor. É porque ele foi ressuscitado por Deus para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tanto é que quando Paulo entrou em Atenas, ele pregou o Evangelho aos atenienses e ele falou: Deus deu certeza a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Isto. O Deus deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, para que ele seja juiz dos vivos e dos mortos. Quando Paulo foi pronunciar o nome de Jesus, os atenienses não deixaram. Não deixaram. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele fez uma pregação muito bonita no Areópago, pregou para estoicos e epicureus, falou que Deus deu certeza para todo mundo que vai julgar o mundo com justiça por meio do varão a que destinou. Quando Paulo foi pronunciar o nome de Jesus, não deu tempo. Os epicureus não deixaram e os estoicos não deixaram. Enfim, os filósofos calaram a pregação do apóstolo Paulo. Depois, quando Paulo vai para Corinto, ele fala: eu vou começar logo pelo nome. Assim, não vou me gloriar mais em discurso de sabedoria humana. Mas aí é uma outra oportunidade. Basta vocês lerem lá a carta aos Coríntios e vão perceber a frustração do apóstolo Paulo em Atenas, porque não conseguiu anunciar o nome do Senhor Jesus. Era importante para os pregadores do primeiro século, e Paulo ressalta isso, era importante pronunciar o nome de Jesus. Não simplesmente o nome de Cristo, tá? O título Cristo, mas o nome humano dele, Jesus. E é por essa razão, meus irmãos, que vocês vão ler o livro de Atos dos Apóstolos, e lá vocês vão encontrar a fórmula que os apóstolos utilizavam, batizando-os a todos em nome do Senhor Jesus. Era importante fixar que o Messias tinha um nome humano, e o nome humano do Messias é Jesus. Batizava em nome de Jesus, orava em nome de Jesus, expulsava demônios em nome de Jesus, escrevia as cartas falando sobre Jesus, anunciava nas praças o nome de Jesus. As pessoas odiavam que eles falavam sobre o nome de Jesus, e quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o nome de Jesus ele é espalhado
abundantemente, utilizado abundantemente, tá bom? Meu irmão Oséias, a sua internet, ela parece a internet aqui de São Paulo. É só a misericórdia. De vez em quando cai também. Tá dando para acompanhar, meus amados? Agora a gente vai aqui para o capítulo 1, versículo 6 da carta aos Romanos. Paulo diz: entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Ponto. Você era um escravo, estava lá no mercado à venda, o Senhor passou pelo mercado, comprou você, te colocou para ser agora um escravo da justiça, está servindo a justiça, e você tem um Senhor, e o nome do seu Senhor é Jesus. Você foi chamado para ser dele. Propriedade, tá, meus irmãos e irmãs? Você é propriedade de Jesus Cristo. Está passado para o nome. Os escravos da antiguidade, eles tinham a marca do seu Senhor. O Senhor Jesus nos marcou. O apóstolo Paulo fala, nos selou com o Espírito Santo. É uma outra figura de linguagem. O que é selou? Para nós que não somos escravos, né, naquele sentido, a gente não entende muito bem o que significa. Mas os escravos, se vocês assistirem alguns filmes daquele tempo ou verem algumas gravuras, os escravos eles recebiam o selo do seu senhor. Tratava-se de uma engenhoca, meus irmãos, que é um ferro, tá bem? Então, no ferro, por isso que é chamado de brasão, esse ferro era levado ao fogo. Então, cada senhor tinha seu próprio selo. Geralmente, o selo era a inicial do nome do senhor, mais alguma coisa para poder identificar. Então, o que acontece? Comprei o escravo, levei para minha casa. Como saber que ele é meu e não é do outro? Eu pego o meu selo, levo ele no fogo, deixo ele bem quente, depois ele vem aqui, eu pego uma parte do corpo dele, amostra, o ombro, às vezes o pescoço, às vezes o peito, porque eles andavam sem camisa, às vezes a coxa, enfim, em algum lugar eles tinham que ser vistos. Em algumas situações, a testa ou então a mão. É por isso que vocês vão encontrar lá no Apocalipse o sinal na testa ou na mão. Então o Senhor pegava, com a brasa, pegava e selava o seu escravo. Pronto, está selado. Para onde você for, todos vão reconhecer o meu brasão. Por isso que é chamado de brasão, tá? Porque era levado na brasa. Todos vão reconhecer o meu brasão. Todos vão saber que você tem um dono. Não adianta você fugir, porque você vai ser identificado. E não tem como apagar isso daí. Então nós fomos chamados para ter dono. Vocês têm dono. Mano. Então, quando você estiver recebendo algumas afrontas aí, se sentindo abatido, solitário e abandonado, lembra que você tem dono. O Senhor Jesus colocou o selo dele em você, o selo da promessa, o Espírito Santo que procede de Deus e de Jesus Cristo que veio aos nossos corações. Aonde é que o Senhor Jesus colocou o selo dele? No coração. E colocou para queimar, tá, irmão? É para o coração queimar quando ouvir a palavra de Deus. É para o coração queimar quando sentir a presença do Senhor. É para o coração queimar quando o Senhor estiver falando com você, te orientando. Tem que sentir o peito batendo, latejando mesmo, porque você está vivo e o seu Senhor deve alegrar o seu coração com a sua voz. Na junção do nome Jesus com o título Cristo, temos a doutrina da união hipostática do humano com o divino. Aqui é o vocabulário teológico, tá bem? União hipostática. O que acontece? Cristo é plenamente humano e Cristo é plenamente divino. Não existe confusão de naturezas. Jesus ele não é um monstro híbrido com as naturezas misturadas, tá bem? Natureza plenamente humana, natureza plenamente divina. Cada uma das naturezas do Senhor Jesus mantém a sua própria substância. Não se mistura, tá bem? Não vira isso daqui. Plenamente humano, plenamente divino. Mas e a consciência do Cristo? É uma só. Então, na consciência do Senhor Jesus, ele sabe que ele é plenamente humano e plenamente divino. Na natureza, ele mantém a sua humanidade e a sua divindade intactas. Quando a humanidade toca na divindade de Cristo e a divindade de Cristo toca na humanidade de Jesus, acontece uma união chamada união hipostática.
Aí você vai falar, mas o que vocabulário é esse? O que significa união hipostática? A consciência de Jesus é uma só, tá? Aqui é a consciência dele. Ele sabe que ele é plenamente humano, plenamente divino. A natureza é humana, a natureza é divina. Quando a natureza humana do Senhor Jesus toca em sua natureza divina, essa sua natureza humana, ela é divinizada. Ó, a natureza humana de Jesus é divinizada porque toca o divino. E a natureza divina de Jesus? Quando a natureza divina de Jesus toca a sua natureza humana, a natureza divina de Jesus é humanizada. Então Cristo leva a humanidade para dentro do divino. E Cristo traz o divino para dentro da humanidade. Isso é união hipostática. Não é uma terceira natureza, tá bem? Não é uma terceira natureza. São duas naturezas, cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua substância, cada uma com a sua pessoalidade, se mantém separada, só que o humano toca o divino toca o humano. Quando o humano toca o divino, a natureza divina é humanizada. E quando o divino toca o humano, a natureza humana é divinizada. União hipostática, meus irmãos. É um milagre. É um milagre, o apóstolo Paulo chama isso de mistério. Cristo é um mistério, tá bem? E um mistério tremendo, de acordo com o profeta Isaías. Então, e que aponta para o mistério da encarnação do Filho de Deus, a doutrina central de todo o evangelho pregado por Paulo, a saber, Jesus é o Cristo, nascido de mulher, mas de natureza divina. Eu sei que a gente não vai conseguir esvaziar esse tema, meus irmãos, sabe por quê? Porque foi só em Calcedônia, mais de 400 anos depois, só em Calcedônia é que os teólogos eles baixaram a cerviz, se renderam à doutrina do Logos, do Cristo, e só lá é que eles fizeram a fórmula de Calcedônia, aonde eles conseguiram falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Cristo plenamente humano, Cristo plenamente divino. Mas e aí o que aconteceu ao longo desses anos em que não tinha a fórmula de Calcedônia? Uma confusão, meus irmãos. Uma confusão. Alguns confundiam a natureza humana, outros confundiam a natureza divina, outros falavam que Jesus era um ser híbrido, uns falavam que Jesus era um paranoico com mania de grandeza. Falaram muita coisa de Jesus, até que a teologia veio e santificou para nós a fórmula de Calcedônia. Bom, eu vou deixar aqui um espaço para vocês fazerem suas perguntas e colocações, tá bem? E assim, estamos juntos.